Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto. Veja essa matéria aqui. Preso não pode se negar a fornecer material genético para banco de DNA. O que isso significa? Significa que se você foi processado, você foi condenado em última instância, não há mais recurso, você está preso, encarcerado, e se você não quiser fornecer material biológico para armazenamento em banco genético de perfis criminais, você está impedido disso, ou seja, você tem de fornecer querendo ou não. Isso conforme disposto no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal. E aí eu fico imaginando que se caso a pessoa queira se negar, embora ela tenha, nesse caso aqui nós vamos ler a matéria, ela recorreu, pediu através de habeas corpus que o material não fosse retirado, eu imagino que caso ela se negue, em última instância, mesmo em contrário à própria decisão do STJ, penso que ela vai ser contida na marra, eles vão, certo, amarrar a pessoa e vão coletar o material dela à força. Porque na prática é isso que vai acabar tendo de acontecer. Agora você imagine a situação, se você for preso, né? Jason, mas hoje no Brasil só vai preso quem é criminoso. Não é bem assim, né? Normalmente é assim, né? É assim que a gente espera que a coisa aconteça, mas vocês sabem que às vezes acontece um equívoco humano e às vezes uma pessoa inocente vai presa. Mas nem é esse o problema é que eu sempre tenho dito para vocês, se um dia um país que tomar esse tipo de decisões se tornar, eu não estou dizendo que é o caso hoje, mas se um dia se tornar aí totalitário de alguma maneira, esse tipo de lei já se tornou um costume da sociedade. Então digamos que daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, nós estejamos aí já como tradição da sociedade brasileira, coletando o DNA, querendo o apenado ou não, e aí futuramente aconteça o que aconteceu numa União Soviética ou na China da vida, Deus nos livre, né? E aí já está consolidado esse costume de tirar o DNA das pessoas e às vezes um perseguido político também vai ter isso na marra. Então, cuidado com aquilo que se faz com o outro, porque o outro, mas ele é um criminoso, mas um dia isso pode acabar acontecendo com você. Então, mesmo que você não foi o autor da lei, você não é autor de decisão nenhuma, eventualmente você pode estar dando o seu consentimento tácito para isso. Um dia a lei do karma ela existe, né, pessoal? Não exatamente como a lei do karma, mas como lei da semeadura. O que aconteceu aqui na prática, nesse caso aqui? Um processo chegou no Tribunal de Decisão, após o tribunal local não ter concedido um habeas corpus sob o fundamento de que o material biológico não servirá para a produção de prova no processo contra o paciente, que já foi concluído, embora possa vir a ser usado em eventuais processos futuros, até mesmo como prova de inocência. Quer dizer, ele disse, olha, o prisioneiro disse, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, está na Constituição, e até porque o processo já acabou, já estou condenado, por que estão coletando provas contra mim, mesmo que de inocência? Eu não quero, eu não sou obrigado a fornecer, mas está na lei. Então, segundo a defesa, a determinação para o preso ser submetido à coleta forçada seria uma ofensa à dignidade da pessoa humana e à sua intimidade, além de violar os princípios da autonomia da vontade, da presunção de inocência e da vedação à autoincriminação. Então eu citei só um, mas eles falam da dignidade da pessoa humana. Agora você imagine, se ele não quer fornecer, como é que vai ser feito? Vão amarrar a pessoa? Como é que vão coletar? Na marra, segurando, na força? Isso não vai violar a dignidade da pessoa humana? E a intimidade não é violada se o DNA é o que nós temos de mais íntimo nosso, é aquilo que compõe o nosso templo, o nosso corpo. E agora isso vai para um banco de dados, isso não viola a intimidade da pessoa, mas é um criminoso. Pessoal, isso um dia pode se voltar contra qualquer pessoa. A gente nunca sabe o futuro, nós estamos abrindo precedentes. Então, não viola a intimidade, na sua opinião? Estou fazendo perguntas. Se você puder responder,
A cada uma dessas aqui é interessante que as pessoas coloquem suas opiniões. Viola ou não viola a dignidade da pessoa humana? Viola ou não viola a intimidade? A pergunta, e não viola a autonomia da vontade? Quer dizer, eu não quero, isso é um material meu, exclusivo do meu nascimento, como é que eu vou fornecer isso? Como que vocês têm o direito de pegar isso? E a presunção de inocência, se presume a inocência diante de eventos futuros, não daquilo que já foi, ele já está condenado. Não precisa mais prova daquilo que ele já está condenado, isso já foi decidido. E vedação da autoincriminação. Isso acabou que foi até usado como argumento pelo tribunal. O ministro disse que, não havendo crime em apuração, o fornecimento do perfil genético não ocasiona a produção de prova contra o apenado. E, de fato, realmente está correto esse argumento. Não tem um crime em acusação, então eu não estou fornecendo prova contra mim mesmo. Só que, e os demais princípios? Vamos nos imaginar no local dele, vamos nos imaginar que, sei lá, por algum azar da vida, nem vamos nos colocar no papel de criminoso, mas por um azar da vida caímos lá dentro de uma prisão, ou por uma perseguição política num evento futuro de 100 anos, daqui a 100 anos, tivéssemos um governo aí que não gostasse de quem usasse camisa de botão. Um exemplo esdrúxulo, né? Mas para que a gente pense em qualquer coisa. Não gostou de quem falou isso, de quem falou aquilo, ou de quem acredita numa coisa ou em outra. E aí você vai preso e vai ter material coletado na marra. Não há que falar em obrigatoriedade de produção de provas de crime que ainda não ocorreu, futuro incerto. Correto, esse argumento que está correto. O relator frisou que o direito de não ser obrigado a produzir provas contra si tem limitação no ordenamento jurídico. Por outro lado, o ministro lembrou que existem situações em que a vedação à autoincriminação se aplica, como no caso de realização de bafômetro, etc. Material genético amplia a qualificação do indivíduo. O ministro enfatizou que a identificação do perfil genético é uma ampliação da qualificação do apenado, possível devido ao avanço tecnológico, podendo ser utilizado como elemento de provas para crimes futuros. Então, o que quer dizer isso? Ora, quando nós temos aí um apenado, nós coletamos dele a digital, coletamos dele fotos, é descrito o perfil fisiológico dele, se ele tem tatuagem, se não tem, que tipo de tatuagem descrição da cor da pele, do cabelo, tudo. Pega-se o CPF dele, a identidade, todas as qualificações possíveis dele. Então, nessa interpretação, o ministro diz, isso é só uma ampliação dessa classificação. Nós vamos pegar também o material genético para, eventualmente, se um dia reincidir, nós tenhamos o material dele. E aí a gente tem que dar toda a razão para o ministro, no sentido de que isso obviamente vai trazer mais segurança pública para o país. Claro que vai. Porque se uma pessoa já foi condenada, a possibilidade de que venha reincidir é muito maior do que de alguém que nunca foi condenado, que ele venha cometer o crime pela primeira vez. Porém, a discussão sempre é até que ponto nós estamos trocando a nossa liberdade, a nossa intimidade, o direito de livre-arbítrio, que não é essa palavra que se usa, mas aqui a autonomia da vontade, a dignidade da pessoa humana, a intimidade, etc. Até que ponto nós, como sociedade, vamos aceitar a troca de tudo isso e mais outros direitos por segurança? Então, óbvio, é lei, o ministro tinha que decidir conforme a lei, mas será que essa lei não tem de ser retroagida, não tem de ser mudada? Será que essa lei é justa? Será que ela não vai trazer mais problemas para as pessoas lá na frente do que soluções? Porque, embora nós tenhamos aí cada vez mais aparatos de segurança pública, de vigilância, dados biométricos, enfim, uma série de apetrechos para promover segurança, nós temos visto a segurança aumentar ou, pelo contrário, cada vez mais nós temos visto insegurança pública? Então, talvez nós estejamos entregando várias coisas da nossa intimidade e até nossa segurança biológica, porque
porque já até comentei com vocês em outros vídeos que eventualmente um vírus futuro aí pode ser direcionado para um DNA específico. Então imagine o seu DNA vazando na mão de um desafeto. Ah, Jason, mas isso demanda alta tecnologia. Isso não é qualquer um que poderia fazer isso. Isso hoje demanda alta tecnologia. E daqui a 50 anos? Será que um adolescente num fundo de quintal não vai ter tecnologia para fazer isso? Ah, mas daqui a 50 anos eu não estou mais vivo, mas e o seu neto? E o seu filho? Então são ramificações genéticas. Nós estamos expondo o DNA humano na mão de, por enquanto, autoridades. Mas e se vazar? Já não houve vazamento de dados aí, de coisas até muito mais complexas? Será que isso não vai vazar? Lembra do 23andMe, que vazou lá o banco de dados de milhões de pessoas? Então, voltando, será que nós não estamos fornecendo coisas importantíssimas em troca de uma segurança que, no final das contas, a gente, por mais que tente, nunca consegue alcançar? E as pessoas estão sempre em busca de paz e segurança, paz e segurança. Só que de tanto buscar paz e segurança entregando todo o resto, daqui a pouco nós vamos encontrar uma repentina destruição da humanidade. Então é algo que não é uma crítica à decisão, que foi de acordo com a lei, mas uma crítica à lei em si, que, na minha opinião, tem de ser revertida, porque ela vai trazer uma destruição muito grande lá na frente. Não é o caso agora. Por enquanto, as pessoas não estão vislumbrando isso aí. Eu estou aqui de uma forma talvez visionária demais, muito antes do tempo, avisando isso aí, mas poucos estão dando ouvidos, né? E só para finalizar o vídeo, um sistema obrigatório de atestados médicos foi criado agora de maneira digital. Eu me lembro que quando eu assessorei a Câmara de Vereadores, eu até sugeri que os atestados de um município de interior, eu sugeri que os atestados fossem emitidos todos digitados, porque tinha uma dificuldade, as pessoas não entendiam as letras, os médicos não são famosos aí por letras bonitas, né? E hoje, pensando bem, isso é um pouco complicado, porque na época eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, porque você vai colocando esses atestados online também. E quem é que garante que um dia esses atestados não vão vazar? Porque quando é só médico-paciente, você tem o sigilo de dado. Toma aqui um atestado para tu tratar determinada doença. Mas e aí se isso for algo de foro íntimo e um dia vazar? Porque foi emitido numa plataforma digital, né? Então, a partir de novembro, o Atesta CFM será acessível, mas sua obrigatoriedade se firmará apenas em março do próximo ano, com a expectativa de que todos os envolvidos, médicos, pacientes e empresas, adotem esse novo formato. Com a novidade, os médicos terão, não vai ser opção, né, de utilizar essa plataforma Atesta para emitir documentos como atestados de saúde ocupacional e afastamento. Então, o que vai acontecer no atestado digital? Identificação completa do médico, número da carteira profissional, dados do contato, identificação do paciente, data e tempo de afastamento e código de verificação para consultar o documento. Então, por enquanto, eles vão garantir que os dados dos pacientes após consentimento sejam compartilhados diretamente com as empresas, mas é aquela história, né? Será que isso aí não vai também vazando, informações, não vai acabar lá na frente dando problemas? Eles colocam aqui que a inclusão do CID dependerá da autorização do paciente. Tudo bem, isso é importante. O que é o CID? É a definição do que é o problema em si. Qual é o problema de saúde? Assim, apenas com seu consentimento, o problema de saúde será detalhado. Vale lembrar que todas as informações estão protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu acredito que esteja, mas sempre existe um hacker. Nós acabamos de comentar em uma live que um hacker entrou no sistema do governo norte-americano e roubou lá não sei quantos milhões em criptomoeda, que seria supostamente altamente sigiloso. Já entraram no site da NASA, no site do FBI, da CIA. Então, será que um banco de dados de um conselho regional ou federal não é
passível disso também. Acho que não existe 100% de segurança em nada que está online, né? Então fica aí essa reflexão. A gente é quase uma voz clamando no deserto. No futuro aí, talvez alguém ouça o que a gente está dizendo e comece a repensar, né, até que ponto a nossa segurança, a segurança da nossa saúde, a nossa integridade física mesmo, né, não está sendo comprometida com essa digitalização de tudo, inclusive, como nós vimos aqui, né, a coleta de dados do nosso DNA. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.